Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje tenho o prazer de bater um papo aqui com ninguém menos que a campeã da primeira etapa do Dream Tour 2024, consequentemente a atual líder do circuito nacional, uma representante do Brasil no Challenger Series da WSL também e uma das grandes revelações do surf brasileiro, Laura Halp. Tudo bem, Laura? Obrigado aí aceitar bater esse papo comigo hoje. Tudo certo, bora lá. Legal, antes da gente começar, pedir só pra galera aquele básico lá, que é se inscrever no canal. São dois cliques ali, se inscrever, curtir. Se você curtiu o papo, se você gosta da Laura, se você gosta de mim, comenta ali também, compartilha com a galera. A partir desse aqui eu vou começar a fazer uma coisa nova também, que eu vou começar a caprichar um pouco mais na edição para vocês. Então, conforme a Laura for falando, a gente for conversando, eu vou colocar umas imagens dela aqui na tela Irado. para vocês assistirem. Então, quem tiver no Spotify em algum momento quiser ver as imagens do que a gente vai estar conversando, corre para o YouTube, se inscreve no YouTube, dá 5 estrelas no Spotify. Enfim, assim a gente vai indo e continua produzindo para vocês. Laura, pô, vamos começar já falando de coisa boa, falar dessa vitória em Porto de Galinhas, né? Primeira etapa do Dream Sim. Tour. Queria que você falasse um pouco como foi o evento em geral, assim, porque assim, teve boas ondas, teve tempestade, não foi um evento completamente normal, né? Como é que foi no geral o evento para você? Foi um evento irado até pro Nordeste e Porto de Galinhas foi minha primeira vez lá, mas falaram que tava muito bom pro normal que é lá e isso já tava ótimo. Até teve os 3 ou 4 primeiros dias que tava sem vento e a gente ficou, caraca. E daí chegou na final, no dia da final, e daí tava mó tempestade, ventania. E foi engraçado, até porque quando eu cheguei na praia, assim, de manhã cedo, eu fui a primeira a cair, assim, mas eu tava tipo, putz. Todos os dias tava animal, hoje o mar completamente diferente, mas tudo bem. Daí eu fui lá, treinei, e até na minha bateria na final, do nada, o tempo fechou, caiu o mundo, eu e a Silvana tava cada uma num lado. E ninguém pegou Era onda ruim, porque era ruim ficou para tipo, enxergar mesmo, né? Até para enxergar sim, alguma não dava coisa. pra enxergar o outro, as ondas vindo, o palanque, tudo ficou meio tipo, parece que deram pause no campeonato. Eu fiquei assim, tipo, com as duas mãos tentando enxergar alguma coisa porque foi chuvarada. E eu tava liderando a bateria, eu tava tipo, e agora, será que eu fico aqui pra trocar nota ou eu vou lá marcar ela? E acabou que depois eu troquei nota, ela trocou também, e eu consegui fazer um 6 no final da bateria e levar, daí eu já fiquei marcando ela. E foi um campeonato irado, deu altas ondas, como eu acabei de falar. E a estrutura tava muito legal mesmo. Eu passei todos os dias que eu competi, eu passei o resto do dia todo no palanque De lá tão vendo bom as que tava. baterias, porque pô, o nível do campeonato tava muito alto. Acho que as quartas ou as oitavas do masculino foi tipo só high score e não dava pra sair da praia, porque toda hora você tava lá, tipo, tá, agora eu vou. Daí você via a bateria que ia vir, era tipo uma bateria que não podia perder. Então tava bem legal o nível do campeonato. E tava tudo super organizado. Teve até uma experiência que eu tive, que foi a primeira vez de eu ir lá em cima e fazer as baterias, julgar junto com os juízes. O meu primeiro round, a minha bateria era a segunda ou a terceira do round. E depois eu, tipo, me troquei, descansei um pouco e subi lá em cima e fiz todas as baterias do resto do round. E foi bem legal para entender como é que eles julgam, o jeito que eles pensam, o que que eles estão buscando. E E acho que isso como. foi bem importante, assim, pra minha vitória. Não, total. Eu ia até te perguntar como que tem sido isso, essa integração. É uma coisa, é uma iniciativa que parte ali do pessoal da CB Surf, né? De trazer vocês para mais perto dos juízes, para entender mais É, critério, para talvez não se sentir tão injustiçado em algum momento que aconteça alguma coisa sim. que talvez o atleta não concorde. Como tem sido isso? Foi a primeira vez que você fez? Foi a primeira vez que eu fiz, até porque eu já corri o Dream Tour ano passado, só que eu não corri todas as etapas, porque acabou coincidindo com o Challenger e QS, e eu priorizei me classificar para o Challenger de novo, e corri só algumas etapas para me manter dentro desse circuito que é muito irado tá dentro. E esse ano parece que não vai coincidir nenhuma etapa, então eu já dei uma focada a mais. Já comecei com o pé direito, né?
E Mas a experiência é bem, boa de estar ali com os juízes, né? De exatamente, saber eu o que se fui. passa, como é o trabalho. A gente tem uma noção, né? Porque a gente tá como atleta lá dentro d'água, mas tá lá em cima e ver como realmente é, como que eles pensam, o que o head judge tá querendo, porque os juízes, né? A gente até tem um pouco de acesso, mas não tanto, e quando você vai lá em cima, você consegue ver exatamente o que que eles pensam, o que que eles querem. Então, você vê que uma cavada bem feita, tu vai ganhar muito mais ponto do que, tipo, você só dá uma batida chutando sem uma cavada, entendeu? Então, aí é tipo início, meio e fim. Desde que eu sou pequena, eu já treino isso, que o meu pai é meu treinador, e a gente estudou bastante sobre surf. E ele já fez várias formações nisso. Então é uma coisa que eu evoluo bastante e dá pra ver que a CB Surf ela valoriza bastante isso. E aí é o que você estava falando, né? Como você passou um tempo lá, assim, acompanhando, vendo, acaba até ajudando no decorrer do É, campeonato, né? Você talvez fica com aquilo na porque cabeça. eu tipo, foi bem importante, inclusive, porque eu fiz as baterias do feminino. Então, acho que seria diferente, tipo, se eu fosse lá em cima fazer bateria do Pode masculino, crer. acho que eu não ia ter tanta noção do que eles querem pro feminino, porque querendo ou não é diferente. Ainda mais que lá na etapa de Porto de Galinhas, o masculino eles estavam valorizando muito aéreo. As meninas não estavam dando aéreo, né? Elas Sim. até tentaram, a Silvana tentou um irado. E mas foi bem legal estar lá em cima e tipo entender o tipo de onda que eles querem, o tipo de surf que eles querem. E eu tenho certeza que isso me ajudou a ter um pouco mais de noção, assim, e conseguir botar isso na bateria e levar o campeonato. Irado. E foi sua segunda final, né? Foi a primeira vitória no circuito nacional, né? Falando do Dream É, Tour. Foi a sua minha segunda. Você primeira. tinha feito Maceió, né? Com a Tainá. Maceió ano passado com a Tainá. Eu fiz um. Pô, foi um evento irado pra mim ano passado. Só que. Porque no ano anterior ainda, que era CB Surf Pro, não era ainda Dream Tour. Eu fui e no mesmo lugar a mar tava completamente diferente, tava tipo flat e eu perdi de cara. Então eu tinha ido pra essa etapa meio tipo, será que eu vou perder de cara de novo? E daí foi bem legal ter chego na final. A gente disputou literalmente até a última onda, eu lembro até hoje disso, ela ganhou tipo por 0,50 assim, foi por bem pouco. E foi bem legal a final com ela. O mar também tinha mudado completamente. Foi um evento com altas ondas. Chegou na final, o mar tava bem pequenininho. Mas foi uma experiência irada. E esse evento eu já tinha ido com a cabeça meio que tipo, eu quero ganhar pra já começar com o pé direito no circuito, né? E deu tudo certo. Eu consegui competi super bem e achar as minhas ondas. Até a Silvana me deu parabéns no final. Ela falou: Caraca, competiu muito, parabéns. E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com meu pai, que é meu treinador, porque o atleta no surf, né, não é só surfar. Você tem que saber competir, você tem que ter cabeça para isso. E acho que eu melhorei bastante, porque já pequei bastante nisso. É, e confiança também, né? Vencer, foi o que você falou, começar com o pé direito, agora te dá É, para as próximas ou para o que tá vindo aí, mesmo pro Challenger, assim, te dá um outro sim, espírito de confiança. E bom, a gente falou da Tainá, né? Que você perdeu pra Tainá, pô, que também perder pra Tainá não é demérito nenhum. A Tainá tá é, quebrando, tá com surfando certeza. demais e agora dessa vez não tem moleza, né? Se na outra final era Tainá, essa aqui, Silvana, Foi a bom. A gente não precisa Silvana, nem falar em encontro de gerações, assim, acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque pra quem não sabe, a Laura tá com 18, Laura. 18. Então fez 18 anos, acho que agora em abril, né? Foi durante Saquarema. Fez 18 anos agora e a Silvana tá com 39. Bom, Silvana ex-campeã brasileira, a gente sabe tudo que a Silvana já fez pelo surf brasileiro, pelo surf feminino Muito. também. Provavelmente todas as grande maioria das meninas que estão correndo, por exemplo, o Dream Tour, devem ter a Silvana como grande inspiração. Com certeza. Como que é poder dividir uma final com a Silvana, dividir uma bateria, aprender com ela e depois, se há alguma relação também fora depois, se foi o que você falou, ela veio conversar comigo, me elogiar. Uhum. Ela troca com vocês também, passa um pouco dessa experiência, porque, pô, a Silvana, que é CT, enfim, a Silvana é um Sim, gigante, assim, na história do surf. Não brasileiro só, mas internacionalmente também, o que ela já com fez e tal. certeza. Como é que A é dividir com ela Silvana essas baterias aí?
Ir uma É, final e ganhar eu dela? eu comecei a correr evento profissional em 2021 e foi quando eu enfrentei ela pela primeira vez numa bateria. Foi numa bateria em Saquarema, no Saquarema Surf Festival, que tava uma bateria bizarra, assim. Quando eu vi o chaveamento, meu Deus. E, tipo, eu tinha 15 anos e era eu, ela, a Tainá e a Larissa dos Santos. Só isso. E pedreira, assim, eu já pensei, caraca, eu vou ter que dar 100% pra passar essa bateria. Acabou que passou eu e a Larissa. E a Silvana é ídola demais. Eu já fiz várias baterias com ela, mulher a mulher, e tanto de quatro atletas também. Mas eu nunca tinha feito uma final com ela e foi uma final só eu e ela, né? E foi, nossa, muito especial dividir uma final com a Silvana, que já fez tanto pelo surf brasileiro. É muito legal ver ela até hoje competindo, porque ela tem idade, mas a cabeça dela não aceita a idade e ela gosta muito de competir. E ela tem um espírito jovem, ela já tá toda operada nos joelhos, mas ela continua competindo e continua tentando aéreo. E ano passado ela estava correndo o Challenger Series, que ela se classificou pela última etapa do QS. E até hoje a gente lembra quem é menina e presta atenção no surf feminino. E no US Open ela deu um aéreo irado lá em Huntington. E eu tenho essa imagem até hoje na minha cabeça, eu gritando em casa, muito irada. E ela é minha ídola demais, desde que eu comecei a surfar. Quando eu comecei a surfar, se eu não me engano, ela tinha recém saído do circuito mundial, ela ainda tava, e daí se machucou. Se eu não me engano, foi isso. Ela ainda tava e se machucou. E é muito louco pensar que eu tava numa final com ela, que era a pessoa que eu tava assistindo há 5 ou 6 anos atrás. É muito legal. E ela que, inclusive, acho que ela te carregou. Você saiu do mar com. Ela é Sim, uma das pessoas que te carregou, né? ela foi lá e me carregou e foi super legal. Depois ela me jogou na areia, jogou um monte de areia em mim. E ela, como eu falei, ela tem espírito jovem e muito, muito, muito importante a gente ter uma pessoa que tá ali no meio, que tem tanta experiência e pode passar isso pra gente, porque se ela já tivesse, sei lá, se aposentado, o nível do surf não ia evoluir tanto, porque ela tá quebrando ainda e portanto é que ela tá sempre nas cabeças. E isso puxa muito a gente de querer ser melhor do que ela e querer poder bater ela e bater de frente. É bem legal. Irado. Bom, líder do circuito, né? Você tava falando que talvez esse ano não bata nenhuma data. Eu lembro que eu até conversei com o Teco, acho que faz um mês e pouco, e o Teco falou que esse ano eles tentaram enxugar um pouco, até para não bater data com, sei lá, com Challenger ou com QS. E parece que vai dar certo. Já tem a segunda etapa, acho que já tem data, mas não tem local definido, já tá oficial, porque eu entrei no site da CB Surf e não tá oficializado ainda, mas vocês já têm tudo certinho da segunda etapa? Vai ser na Praia do Buraco, em Espírito Santo, agora depois do QS da Prainha. Já tá. Já, todo mundo já sabe, né? Não sei se tá oficializado ainda. Mas eu vou agora, dia 24 eu vou pra Balito. Dia 12 eu volto, e daí dia 14 começa o QS no Rio. E daí eu já vou direto para Espírito Santo, que vai ser na Praia do Buraco. E eu já fui para lá, uma vez eu corri um brasileiro amador. É, não é o melhor lugar de onda, assim, mas a vez que eu fui tava muito bom e bem surfável, assim. Teve até um dia que não foi durante minha bateria, mas eu surfei do lado no free surf, peguei altos tubo. Então, tomara que esteja assim de novo e dê pra se divertir. Irado. Bom, você falou de Balito, a gente já vai chegar lá para falar um pouco também de Challenger. Eu queria falar só um pouquinho da sua trajetória, assim. Bom, já falei que Laura é a nova geração aí, 18 anos, tem muito pela frente ainda. Você começou, você falou quando você começou a competir e tal, você começou a surfar mesmo, você tinha quantos anos? Eu tinha 12? 12, E eu não sei foi se eu bem vi, eu li em algum lugar que recente. você não curtia, que assim, não que você não curtia É, muito, mas que foi não, coisa mas que seu pai que te levou e tal, tem sim. isso. É.
Desde pequena, né, eu sou de uma família de surfistas. Meu pai é surfista, minha mãe é surfista, ela surfa de bodyboard. Então, e eu moro na praia, né? Eu moro aqui no Pico da Cruz, no Rio Tavares. Nascida e criada aqui. E Bom, então pra eu quem não sabe, sempre. Floripa, né? É, Floripa. Para quem não é daí, talvez eu não associe. É, é entre o Campeche e a Joaquina. E então eu sempre fui pra praia, tanto no inverno quanto no verão, mas nunca gostei, assim, tipo, eu tenho memórias, tipo, bem claras na minha cabeça de eu indo pra praia, assim, meu pai levando a prancha pra eu surfar e eu pegando, tipo, sério, duas ondas, assim, e saindo porque eu não queria mais, eu queria ficar na areia, brincando, fazendo buraco e nadando, eu adorava nadar. E não, tipo, sentia vontade de surfar, assim, tipo, pegar uma prancha e surfar, assim. Aham. Daí eu ia meio que por obrigação, assim, e quase nunca. E E eu quando que lembro mudou essa de chavinha? em 2018, no início do ano, a gente mora numa rua que tem uma galera do surf, né? O Iago mora na mesma rua que a gente. E o Márcio David também, que é um dos melhores fotógrafos de surf. E ele é bem amigo do meu pai e falou que ia ter um campeonato amador em São Chico, São Francisco do Sul, aqui no norte do estado. E falou pra ele me levar. E daí eu, tipo, tá, né? Vou agradar meu pai, vou fazer isso por ele. E daí eu lembro que eu treinei, tipo, um mês, assim, aprendi a meio que, tipo, ir sozinha. E eu lembro que, tipo, eu só ia reto, assim, eu nem Ah, sabia, nem tipo, pegar parede, não. parede, dar manobra. E daí eu fui nesse campeonato, perdi de cara, deu uma confusão e só que eu me apaixonei pelo esporte, eu sou muito competitiva e eu falei, cara, eu quero treinar e eu quero subir nesse pódio e ganhar. E daí a gente começou a treinar. Eu lembro, minha mãe conta isso até hoje. Meu pai não tinha muita paciência porque ele gostava mais de surfar e eu, tipo, não era boa, né? Então ela que me levava pra surfar na maioria das vezes. Eu lembro que era antes da pandemia, né? Então eu estudava de manhã e de tarde eu ia surfar. Eu tenho memórias bem vivas na minha cabeça também do inverno em Floripa. É muito frio. E eu lembro de surfar com vento sul no matadeiro, e tá tipo trincando a água, da gente ir pro sul do estado. E eu lembro Mas que eu aí você já tive tinha até que. prazer mesmo, já. E pelo menos você já tinha É, um prazer exatamente. em. Mas até hoje eu surfo pra ganhar no campeonato. Justo, E até justo. vai chegar na parte da minha história de vida que veio a pandemia e até ficou sem poder surfar por um tempo. Eu senti falta, mas não senti muito. Só que ficou tanto tempo sem campeonato que eu quase desisti de surfar. Porque o que me motiva e sempre me motivou foi Era a a competição, competição. né? Entendi. Hoje em dia eu sei que eu tenho muito mais amor, tipo, pelo esporte surf. Eu sei que eu surfaria mesmo sem competição. Mas o que tipo, me dava vontade na época era a competição e a pandemia foi bem difícil. Graças a Deus voltaram os campeonatos, eu voltei a competir. E foi super importante porque, como eu estudava de manhã, e o melhor horário de surf aqui em Floripa, né, no sul do Brasil, é de manhã cedo. Então, eu fiquei sem aula e surfava de manhã e de Ah, tarde e deu para evoluir muito nesse tempo. E até hoje, depois eu comecei a estudar de tarde, fiz online e hoje em dia eu já terminei. Então, eu tenho muito mais tempo para me dedicar pro surf e consigo focar 100%, né? E até, como você falou, eu comecei cedo. Não cedo, né? Tipo, tarde, no caso. E comecei a correr eventos profissionais em 2021, quando eu tinha 15 anos. E foi quando voltou os QS depois da sim. pandemia. Já no Teve novo uns que. formato, né? Teve dois antes de eu competir em 2021 e o que começou a nova temporada, né? Que Hum. foi na Mole, Saquarema e na Mole de novo. Foi meu primeiro QS da vida. Eu nunca tinha corrido um QS.
E eu fui, sério, de verdade, eu fui na minha cabeça, eu vou ganhar. Tipo, eu não quero perder de cara, que eu lembro das minhas amigas até falando, ai, Da hora. caraca, que irado, a gente tá competindo pela primeira vez. Nem me importo se perder de cara. E eu fiquei tipo, eu me Eu me importo, eu não importo. quero perder de cara. Da hora. E eu não imaginava que eu ia ganhar, mas eu tinha bastante vontade, eu treinei muito. Até eu tenho tipo, uma lembrança de um amigo meu me falando, cara, tipo, falando, caraca, você mereceu muito, você tava todos os dias aqui cedo treinando, e não foi tipo só na semana do campeonato, eu Sim. tava há muito tempo treinando muito. E o mar tava grande, que foi uma vantagem pra mim, porque eu gosto, né? E tava em casa, então tava me sentindo à vontade. Foi o evento do meu patrocinador, da Layback, então, nossa, tinha mais de 8 mil pessoas na areia. Ah, É, irado. o próprio David, que me acompanha desde que eu comecei, ele tava lá cobrindo o campeonato Você e falou, tava com cara, 15 para 16? 16 15. já. Eu 15. ia fazer 16 no ano que vem, né? Porque foi no final do ano, em novembro. Então eu tinha 15 anos e, tipo, eu igualei o feito do Gabriel Medina também, que Absurdo. ganhou o Da hora. primeiro evento na Mole. E, nossa, foi um evento muito especial, o nível tava altíssimo, eu lembro até hoje das meninas. E muito engraçado que ninguém me conhecia, né? Então as peruanas não entenderam nada quando eu ganhei. E hoje em dia eu sou amiga delas e elas falam, tipo, cara, nem sabia que você existia, do nada você foi lá e ganhou, a gente não entendeu nada. E foi super especial pra mim. Tinha, nossa, é uma sensação que eu nunca vou esquecer. E eu já ganhei outros eventos, né? Outros QS, mas tinha muita gente naquela praia. E é engraçado, porque nunca mais lotou tanto, porque tava 11 anos sem Aham. acontecer um QS ali na Ah, Praia é, foi a Mole. volta, né? E foi depois da pandemia, então todo mundo pôde sair A galera e tava na ir. vontade de ir mesmo. Tava. E, nossa, foi muito irado. Até hoje as pessoas me falam, você que ganhou o QS da Mole. E, ai, é É, muito ficou irado, é uma marcado. sensação única. E eu até falei com a minha mãe depois que aconteceu, eu falei, cara, se nada der certo na minha vida, isso eu já fiz. Acabou que deu mais um monte de Ixi, vai certos, dar né? muito ainda, exato. E, Mas pelo menos você e já tem essa coisinha ali. Bom, se der tudo é, errado, eu já tenho já consegui uma coisa muito grande e é aqui. ali que começou, e foi, Da nossa, eu hora. tava muito focada, e depois eu fui direto pra Saquarema, e fui vice-campeã sul-americana pra Júnior lá. É, foi, Foi, aconteceu muita coisa ao mesmo é tempo, e uma muita coisa coisa boa. meteórica, assim. Se for ver que você começou agora, porra, competir É. agora, onde você já tá. Antes da gente chegar um pouquinho, eu só queria voltar um pouquinho. Você falou que você começou com 12, né? Ali a Uhum. surfar mesmo. E eu não sei se eu li certo ou se eu li errado, mas com 13 você foi pra primeira temporada no Havaí. Isso. Mas É. como assim? Como que com 12 alguém nem surfa, nem gosta de surfar? E com 13 um ano depois, tá indo pra primeira temporada na Havaí. Como foi essa experiência? Bom, eu já vi É. que sua memória tá fresquinha, sua memória você é muito boa de memória. Como que você lembra dessa viagem pro Havaí? Como é que foi? Porque, pô, em um ano, alguém já ir pro Havaí pra surfar, alguém que acabou de começar a surfar, digamos assim. Como é que Sim. foi essa viagem? Como foi essa primeira temporada lá? É, eu comecei a surfar com 12, né? Daí eu fiz 13 no ano seguinte e no final do ano eu fui. E nessa do final do ano eu ter Foi com ido, seu meu pai pai. que. É, meu pai que. Eu fui com a minha mãe, na verdade, mas por insistência do meu pai. E eu sou muito grata a ele por tudo, porque eu vejo o quanto isso fez a diferença no meu surf hoje em dia. E foi naquilo de eu já gostar de mares maiores e Aham. mais fortes. Ele falou: não, você tem que ir pro Havaí. E eu nunca fui pra Indonésia, isso é um fato sobre mim, que todo mundo, tipo, vai pra Indonésia, que a onda é perfeita e tudo. Mas o Hawaii é o Hawaii, né? Você vai ser vista Pode crer. e a onda é de consequência e não é fácil, não é perfeita. Então isso fez eu aprimorar muito meu surf. Eu fui no final da temporada, em março. E eu lembro até hoje de eu, tipo, chegando em Haleiwa, assim, e olhando pro lado, Kelly tá saindo do carro do nosso lado que estacionou. E eu fiquei. Eu lembro de eu, tipo, olhar pra minha mãe e ficar. "Ah",
eu não conseguia falar. E daí ela ficou, que isso, Laura? O que que eu, daí eu, tipo, apontei ela, o Kelly. Daí eu tirei foto Imagina com que no ele. outside você deve ter também E é, visto pessoas, muita caras, mulheres que gente. você acompanhava. E foi muito legal. E a gente, esse dia eu fui surfar com o Kelly, tipo, tava eu, ele na água, mais duas pessoas. Foi tipo, a Leiva com menos gente que eu já peguei na vida. Eu lembro da gente tomando uma série na cabeça e ele sendo varrido e eu não. Isso foi muito engraçado. Já temos um E, corte, hein? O Kelly foi varrido e eu não. pô, o Hawaii é é um lugar que eu não consigo domar até hoje, né? Eu diria assim, porque é uma onda imprevisível e muito forte, mas eu tenho orgulho de cada vez, cada temporada que passa eu tá me puxando cada vez mais e pegando mares cada vez maiores. E De lá pra cá você tem ido sempre? eu, sim, fui todas as temporadas, eu já tenho 5 temporadas. E no ano seguinte, que foi tipo, o fato mais curioso, que foi quando veio a pandemia, porque quando a gente tava lá, quando eu tinha 13 anos, é, começou a pandemia quando a gente tava lá. Daí deu tempo de voltar pro Brasil. Quando voltou pro Pode Brasil, crer. puf, parou tudo. Fechou tudo e acabou. Daí 2020. foi um ano inteiro, tipo, fechado. E a gente foi no ano seguinte, a gente tinha é, visto que não ia dar pro Hawaii, pra ir pro Hawaii, porque precisava de quarentena pra entrar, né? Aham. Precisava passar 14 dias em um outro país, e a gente pensou, não, daí não dá. E daí eu tenho o meu patrocínio da Layback, e é daqui do Rio Tavares, né? A gente fala RTMF. E o André, que é o dono, ele tem uma casa na Nicarágua e falou: vão pra lá e façam, tipo, a trip de final do ano de vocês, né? Daí fui eu e minha mãe, e a gente foi, peguei altas ondas em Nicarágua, um lugar que eu tenho muita vontade de voltar, que é irado e não tem crowd, é onda, tipo Da hora. Indonésia, assim, só que mais, com menos constância, eu acho. E quando a gente tava com a data de voltar, vol- tipo, teve a loucura de ano novo, tudo aqui no Brasil, carnaval, e voltou, o Covid voltou, tipo, muito Arrebentando. forte. E a gente ficou meio que, tipo, com medo de voltar. E pensou, tá, a gente já tá 20 dias aqui, fizemos uma Já fiz quarentena, da vamos pro quarentena. Hawaii. E a gente foi pro Hawaii, eu fiz mais uma temporada e Da hora. foi o melhor Hawaii da minha vida, porque não tinha crowd. Hoje em dia, nossa, o crowd é bizarro. Tava só eu e o Lucas Silveira lá, foi bem engraçado. E, nossa, a gente pegou altas ondas. É, foi mais pro final da temporada de novo. E só que não tinha ninguém, porque a maioria dos Sim. lugares não podia entrar e ninguém foi. E brasileiro mesmo, tipo, só tinha eu e ele. E a Bela tava lá, né? Que ela tá sempre. E foi bem legal. Eu peguei altas ondas de novo. E depois eu fui e não parei mais. E esse ano eu Que fiz da minha hora. quinta temporada. Essa primeira que você foi pra lá, como que será? Porque assim, é uma 13 anos, é uma criança dentro do mar, né? É, Como que você era tratada lá? Você tinha algum medo? Você tinha receio? Primeiro em relação às condições, né? E sim, depois porque assim, sempre que falam de Hawaii, eu também, por exemplo, eu nunca fui pro Hawaii, mas tudo que a gente ouve de gente que mora lá, de gente que já foi pra lá, é o localismo, assim, melhorou muito, né? Dizem que melhorou muito sim. de 20 anos pra cá, mas ainda deve existir um pouco. Como é que você foi tratada lá e como era o seu sentimento em relação às condições? Então, tinha localismo, sempre tem, mas se você é, tipo, educado e respeita, não acontece nada, né? E como eu era uma criança, acho que isso foi uma vantagem, né? Então, ser uma menina, uma criança, as pessoas adoravam, inclusive que eu tava na água. Eu conheci o Carreia, que é um treinador lá do Hawaii. Ele é super respeitado e ele me conhece até hoje por causa dessa primeira temporada que ele ficou chocado que eu ia no mar. E, tipo, sem medo, eu só ia. E foi bem legal e bem importante eu ter ido nova pra já me acostumar, né? Só que daí, isso que eu tava falando de eu ter ido em março, os suéis, tipo,
as bancadas que são de pedra, elas já estão mais limpas da areia, então a onda tá mais perfeita. E não entra tanto swell grande, assim, Entendi. quanto de janeiro e, tipo, no final de dezembro, assim, janeiro e fevereiro, é o auge, assim, do Hawaii, que é o auge do inverno. Que foi quando como eu fui nessas últimas Uhum. temporadas, né? E dá pra ver muita diferença, assim. Essa última temporada que eu fui, o mar não baixou. Tipo, eu fiquei um mês lá com mais de 1,5 metro todos os dias. Foi bizarro. Eu, tipo, passei mal de tanta onda que eu peguei. E das as 3 primeiras temporadas que eu fui, quando o mar cresceu, eu fui pra Maui e surfei no Lua Bay, que era onde era o CT Pô, da feminino. hora. E, nossa, uma das melhores ondas que eu já surfei na minha vida. Uma experiência única. E foi bem legal. Daí a terceira temporada que eu fiz, eu fui com a minha mãe e com a minha irmã, então foi bem diferente. E essa última eu fui com a família toda, então foi uma realização de um sonho, assim, poder estar com os quatro lá. E meu pai poder surfar também, porque ele tinha ido em 2011 e 2012. Ele ficou quase 3 10 anos. meses lá no Hawaii. Então, foi. Ele, tipo, gastou tudo que ele tinha que gastar e daí ficou um tempão sem ir de Entendi. novo. E daí ele foi esse ano e foi muito legal E ver dos meu pai, picos. tipo. Oi. Ah, não, você tava falando que foi muito legal você ver seu pai aproveitando um pouco É, também. exatamente. Muito legal. Da hora. E dos picos lá, o que que você mais gosta? O que que você mais se sente à vontade lá? Eu gosto muito de backdoor, tipo, muito mesmo. É uma onda super perigosa e bem rasa, mas eu gosto muito. Eu já gostei mais de Off the Wall, mas esses últimos anos que eu fui não tava muito bom. Isso é engraçado também. Tem temporada, cada temporada no Hawaii é uma onda que funciona melhor que as outras. É muito engraçado isso. Daí as primeiras que eu fui foi Off the Wall. A penúltima que eu fui foi Rock Point e a última foi Haleiwa. Tipo, todos os dias era Haleiwa. E Haleiwa cansa muito porque é muita corrente. Mas Imagino. eu gosto bastante de Haleiwa, que é uma onda de manobra e muito forte. Tudo ganha um know-how bizarro. E Backdoor, que eu amo pegar tubo pra direita, e Rock Point é um. Eu tenho um lance de amor e ódio com aquela onda, porque ela é super rasa e é meio que de coral. Então sempre que você, tipo, encostou, e não é só encostou, é encostou com uma porrada numa onda. Puxou. Então eu sempre me corto lá, mas nas última temporada, nessa temporada eu peguei altas ondas lá, então não posso dizer que eu não gosto. Inclusive, quando eu tô lá e o Rock Point tá bom, eu sei que eu quero ficar em Rock Point porque é altas ondas. Mas sempre, no início eu sempre fico tipo, "Ai, bora lá, vou me cortar de novo, mas vou pegar altas ondas." Na hora. Você falou aí, bom, uma pena, e acabar entrando agora um pouco no assunto de Challenger, uma pena que Haleiwa não fez parte É, desse ano do mas eu calendário. corri, eu cheguei a correr a Ah, você última etapa correu que a última. teve em 2022, que foi o ano Acho que que foi eu me isso. classifiquei pro Challenge, que eu ganhei aqui na Mole, né? E consegui manter os meus resultados. E fiz o Challenger, eu fui a atleta mais nova do Challenger. Foi um pouco assustador, na verdade, porque foi meu primeiro campeonato fora do Brasil. Eu nunca tinha corrido nenhum campeonato fora do Brasil. E o Logo de meu cara, primeiro. Haleiwa. Não, o meu primeiro foi em Snapper. Ah, Snapper Rocks na Austrália, com a Tyler Wright na minha bateria. você tá falando agora, desse ano. Não, no primeiro ano que eu corri. Ah, o primeiro. Haleiwa Lá. fecha o ano. Entendi, Haleiwa entendi, fecha o ano. Fecha entendi. a temporada. E Snapper abre. Então, Vocês vão abrir esse ano. minha primeira temporada fora, peraí, que tá Não, fica chegando muita tranquilo. notificação aqui. Minha, meu primeiro campeonato fora do Brasil, eu nunca tinha escutado outra locução em inglês. Tipo, eu nunca tinha escutado Sem ser locução em português. inglês, nada. E eu fiquei, tipo, muito perdida. Eu lembro que eu meio que, tipo, não liguei pra isso, tentei não me importar, mas hoje em dia eu vejo o quanto, tipo, foi bizarro isso.
E eu surfei super bem, minha bateria quase passei, perdi por 0,20 assim. E daí eu sei, hoje em dia eu vejo o quanto eu amadureci, né, no mundo da competição. E foi um ano bem mal, assim, pra mim. Eu não passei, eu mais tomei, né, na cabeça do que passei bateria. E, pô, entre as 46 melhores do mundo, não dá pra querer muito mais que isso, né? Total. Mas foi uma experiência incrível. E eu não me arrependo de nada, assim, de ter ido tão nova pro Challenger. Foi um ano que eu corri tudo que eu podia correr praticamente. Eu corri para o Júnior da WSL, eu corri QS da WSL, eu corri o Challenger da WSL, eu corri o Amador da CB Surf, eu corri o Profissional da CB Surf, eu corri o Taça Brasil da CB Surf. Nossa, Então, um eu ano um corri pouco tudo, cheio. assim. E eu lembro, eu corri o ISA e corri o Pan-Americano também. Eu fui vice-campeã pan-americana, eu fui a melhor atleta no ISA Júnior e ah, É, mas eu é não me arrependo milhagem, de né? nada. Não, é milhagem, né? Você vai acumulando, pô, você tá com 18 anos, o tanto de coisa que você já É, fez. Aí você falou, 18 anos, 5 temporadas no Havaí, assim. é Tudo bem que hoje em dia é mais comum, comum, não tão mas não é comum, todo digamos, mundo. mas não é todo mundo que consegue ir, É, e mesmo assim, tipo, com 18 anos, 5 temporadas, o tanto de coisa que você já fez, e o tanto você falou, que eu já amadureci, mas, meu, você tá começando só o tanto é, que a gente imagina, né, que você vai amadurecer, aonde você pode é, chegar. Pensa que, assim, quando a gente conversa mesmo com, sei lá, com médicos que falam de corpo, né, de condição física, digamos, auge de condição física. Eu lembro eu conversando agora com, sei lá, preparadores físicos, e eles, meu, tem atleta que chega no auge físico dele com 28. Pensa, você ainda tem 10 anos para 28, então você ainda tem muita coisa ainda que você vai conseguir para ir com 28, quem sabe, sei lá, 26, 27, 28, você vai estar aí no auge, mas você já vai ter acumulado tanta milhagem, pô, não tem nada melhor. Eu ia falar um pouco do Challenger desse ano. Bom, foram duas etapas, né? Desse ano sim, já, as duas lá na Austrália, Gold sim, e Sydney, né? é. Dois 25º, 25º lugar. Como é que foram as duas, assim, como é que foi essas duas etapas? Não precisa detalhar muito assim, mas digo, de seu sentimento, achou que dava para ter ido mais? Saiu com um gostinho um pouco amargo? Como que você tava, não sei se você tem um planejamento para o challenge, você fala, de repente começo bem agora na Gold, avanço um pouquinho mais. É, Como que foi o geral, assim? Como que você viu o, essa primeira o perna? Challenger é muito difícil. É, são, como eu falei, são as 46 melhores do mundo. Então, todo mundo ali quer muito. E não sou só eu que quero, né? Eu sou só uma. Hoje em dia eu não sou mais a grommet, né? Mas eu era só uma grommet ali tentando entender o que que era isso, né? E foi bem chocante o meu primeiro ano. Ano passado eu tive a oportunidade de correr 3 etapas. Eu corri Balito, Ericeira e Saquarema. Eu fiz um nono em Balito, que no meu primeiro ano eu fiz um nono em Saquarema também, mas foi o meu melhor resultado, assim, eu surfei muito bem Aham. durante a etapa. Eu perdi a bateria por um erro de prioridade dos juízes, mas tudo bem. E esse ano eu fui pra Gold Coast, bem em cima da hora, assim, foi difícil de acostumar com o fuso horário, porque tinha Saquarema aqui antes, um QS 5000. E o primeiro ano que eu corri o Challenger, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, que botaram um QS 3000 junto com a Austrália e eu não pude correr. E eu não me Sim, reclassifiquei para o Challenger por causa disso. Então eu tive a oportunidade de correr Saquarema esse ano. Ia ficar justo no calendário, né? Entre uma etapa e a outra. Mas eu sabia que eu não podia perder uns 5000, que ano passado eu quase não me classifiquei para o Challenger porque eu fui mal nos 5000, né? sim. Mas eu fui pra Saquarema, eu fiz literalmente o que eu tinha que fazer, porque eu fui pra ganhar e eu ganhei. Valeu a E pena. valeu muito a pena. E pô, Saquarema é um lugar irado, com uma vibe indescritível, assim. E era um sonho meu ganhar lá, porque eu já vi minhas amigas ganhando e eu sentia que eu, tipo, conseguia, eu só não tinha mostrado ainda, eu já tinha ganhado
um Pro Júnior lá que eu fiz a bateria mais bizarra da minha vida, que era eu, a Tainá, a Sol Aguirre e a Luana Silva. E eu ganhei essa bateria e levei o campeonato. Foi irado. E depois teve o Challenger e eu fiz o nono, então foi bem legal. Mas voltando pro Challenger esse ano, não. Tipo, você tem um planejamento, lógico, que é ir bem e entrar pro CT. Não dá pra dizer, essa etapa eu vou ir bem, essa etapa eu vou ir mal. Mas é muito difícil entrar pro CT, são só as 5 primeiras que entram. E é muito, muito, muito disputado. Eu tô treinando muito pra isso, eu sei que eu tenho potencial. Eu acabo é, cometendo alguns erros nas baterias, só que como são as melhores do mundo, É, não pode não vacilar pode, nada, né? não pode. E na bateria que eu perdi em Snapper, é, o mar tava bem pequeno, minha bateria, tipo, foi a bateria com menos onda do campeonato praticamente. E nossa, eu fiquei com pena de mim mesma, porque eu fui, tipo, na primeira onda e não foi boa. E eu fiquei com a última prioridade. E todas as outras séries que vieram na bateria foram de 3 ondas. E as 3 sempre estavam com a prioridade em cima de mim. Então nunca sobrou uma série pra mim na Pode crer. bateria. Eu ainda consegui pegar uma, tipo, embaixo da prioridade delas e fazer um 5,70. Mas que era uma onda que, tipo, se eu pegasse a da série, eu com certeza teria passado a bateria. Mas é de bateria de prioridade. Era eu, a Isabella Nichols, a Macy Callahan, que fez um 10 no round seguinte, e a Non, É, que é uma Challenger não tem como. japonesa. Então, elas têm muito mais experiência que eu. E se eu vacilar, elas vão se aproveitar do meu vacilo, e foi o que aconteceu. Sniper é super difícil de competir também, porque você, tipo, não sabe qual é a onda boa, porque vem muita onda boa, mas Uhum. tem a boa, sabe? E é difícil se posicionar, porque tá acostumado com muito crowd ali. E Sydney, o mar tava, tipo, mó loucura no round que eu perdi. E no round que eu passei também, tipo, tava completamente diferente. Mas eu consegui passar, tipo, por inteligência minha de bateria. Mas foi uma bateria difícil, assim, a que eu perdi. Eu lembro. Foi vacilos, assim, que eu acabo consertando e usando no QS, né? Até eu lembro da Silvana, inclusive, me falando em Saquarema, que eu lembro que eu passei uma bateria assim, tipo, com 2 notas que não era o que eu queria e falar, putz, tipo, que raiva, eu queria ter surfado melhor dela. Aham. Calma, Laura, não precisa surfar bem todas as baterias. Eu falei, mas no Challenger eu não passava essa bateria dela. Verdade. Então, quando eu tô no QS, quando eu tô no brasileiro, eu sempre tento pensar lá, né? Onde eu quero estar, onde eu quero Pode chegar. crer. Então, é aquilo, né? Eu penso, não posso errar, eu tenho que aprender a usar prioridade, que isso foi bem difícil. Meu pai insistiu muito pra mim aprender, porque é difícil, não adianta. E nesse último campeonato eu consegui fazer 100%, eu não errei quase nada. Eu sei que se fosse uma bateria do Challenger com os vacilos que eu dei ali, talvez eu não tivesse passado, talvez eu não tivesse ganhado. Mas eu sinto que eu tô bem melhor e bem mais preparada, então eu espero que esse ano eu consiga fazer bons resultados ainda no Challenger. Justo, ainda faltam 4 etapas, eu acho, né? É, Balito, Huntington, Ericeira e e fecha em Saquarema. Saquarema. Isso. Irado. Eu queria te perguntar, eu lembro que até você citou o Lucas de uma viagem que vocês estavam no Havaí lá, e eu Sim, lembro que eu até cheguei a perguntar isso pra ele no papo que eu tive com ele, porque o Lucas também despontou muito jovem, né? Foi campeão mundial sim, júnior, enfim. E eu perguntei pra ele, e assim, sempre na luta pelo WCT, sempre na luta pelo WCT. E, bom, hoje já muito mais experiente, ele conversou com a gente, falou sobre, por exemplo, a pressão que ele mesmo se sim, colocava, assim, porque houve, é claro, pô, a partir do momento que com
17, 18 anos você tá despontando, você tá impressionando, é normal as pessoas falarem de você, você Sim. tá na mídia, você tá sendo comentado. Mas aí, de repente, tem aquilo que ele falava que ele se colocava, acabou se colocando muita mais pressão do que ele deveria. Ah, porque eu tenho que entrar pro CT, porque esse ano eu tenho que entrar pro CT, e as coisas acabavam não acontecendo. Bom, você tem ótimas companhias, você tá rodeada de gente boa, gente experiente também, desde seu pai, pô, tem o Daniel, que é o seu manager, né? Você tá com o Daniel, né? Com o Daniel Isso. que trabalha com o Aham. Iago, entre os atletas que ele trabalha, o Iago é um deles. Você citou o Lucas. Como que você trabalha, como que as pessoas conversam com você sobre essa questão de talvez muito jovem, mas também não se colocar. Eu vi agora, eu pensei nesse assunto porque eu vi você falando que eu tava lá na bateria do QS, eu tava na bateria do Dream Tour, eu tava pensando lá no Challenger, mas no Challenger eu não passaria. Assim, é Sim. ótimo que você visualiza lá na frente, mas o quanto que você também toma cuidado, ou tem que tomar cuidado, para também não se colocar uma pressão exagerada em cima de você que de repente te atrapalhe em algum momento, sabe? Porque assim, é muito É. jovem e tudo mais, mas assim, às vezes é passo a passo. Como que você trabalha isso internamente, digamos? Ah, é difícil, né? Porque primeiro que você sabe que você consegue, mas às vezes você precisa de outras coisas, né? Não é só o seu surf ou algo do tipo. É, e o ano que eu ganhei aqui na Mole e fui pro Challenge, eu não só tomei chumbo no Challenge. No QS, eu perdi quase, tipo, eu perdi vários eventos de cara e não ganhei quase nada. Eu demorei um ano pra ganhar de novo um evento que foi Punta Rocas no final do ano. Então foi literalmente um ano, né, Uhum. pra eu voltar a ganhar um evento. E é uma pressão que eu sei que eu botava em mim, mas eu não me sinto incomodada, assim. Hoje em dia eu já sei lidar mais com isso, eu já sei é, aproveitar mais, digamos assim, porque não precisa de tanta pressão. Isso eu sei agora, mas você precisa de disciplina. Então, você precisa cuidar as coisas que você faz, as coisas que você fala, treinar. E eu, como tô viajando bastante, eu sinto que eu acabo, lógico, perdendo muita coisa da fase da vida que eu tô, né? De uma pessoa normal, digamos Total. assim. Então, quando eu tô aqui em Floripa, eu treino, sempre com meu pai, mas eu tenho os meus compromissos de resolver minha vida aqui, né? Tipo, agora vou começar a fazer a autoescola para tirar a carteira de motorista. Eu ia falar isso, foi a primeira coisa que eu pensei. E, Escola. e não é fácil, porque eu vou estar sempre viajando, então vai demorar pra caramba pra eu conseguir tirar, porque hoje em dia tem que fazer 20 horas de aula prática, 20 horas de teórica, e mais as provas, enfim. Já comecei e não sei quando eu vou terminar, mas eu vou estar aqui, vou estar aproveitando. Tenho amigos aqui em Floripa e quando eu tô aqui eu quero aproveitar com eles também, porque eu passo muito tempo fora. Então é engraçado que toda vez que eu volto, tá todo mundo completamente diferente. Eu tô tipo, ai, calma, deixa eu acompanhar vocês que eu tava fora. Eu não entendi o que aconteceu. Mas é bem legal e eu tento, quando eu viajo, tipo essa última viagem que eu fiz Saquarema, Austrália, Maceió e Porto de Galinhas. Então, foi puxado. E eu foquei, tipo, 100%. Saquarema eu ganhei e, tipo, nem fui comemorar nem nada, porque no mesmo dia eu tinha voo pra Certinho. Austrália, porque eu precisava chegar na Gold Coast pra competir lá. Então, é coisas que a gente perde, né, por querer. Não querer correr tudo, mas como atleta mesmo, né? Tu vê o CT. Ele estava em Chopo, 4 dias depois, sei lá, El começou em El Salvador. Salvador, um lugar completamente diferente, uma onda completamente diferente. E eles têm que Pegando estar o mesmo swell, preparados. passou e pegou o mesmo swell, inclusive. É doideira, é uma vida Eles têm que estar doideira, assim. preparados para isso, e se eles têm que estar preparados e eu quero chegar lá, eu também tenho que estar preparado para isso. E eu vejo bastante isso no Iago, que quando ele tá em Floripa, ele aproveita bastante a casa, a família, cuida do corpo dele, treina e
tem uma vida mais de free surf, digamos assim, pra daí, tipo, sobrar energia pra competição, porque senão você se sobrecarrega demais, né? Não é só a Justo. pressão que você bota em si, mas você se sobrecarrega. E o Lucas, tu vê, hoje em dia, ele tá muito melhor do que alguns anos atrás. Ele tá com família, ele tá feliz, tu vê que ele tá leve. Total, A total. pessoa ainda se cobra, mas ela consegue aproveitar as outras coisas, Sim, porque a pior coisa é quando você se cobra e não consegue aproveitar as outras coisas. Então, tem que fica tomar bastante bitolado cuidado com naquilo, isso. né? É, porque a vida passa rápido. E eu vejo isso, porque aquela época que eu ganhei e fui pro challenge, corri muita coisa. Eu aproveitei daquele jeito, mas eu vejo que, tipo, passou muito rápido. Hoje em dia eu fico mais tipo, tá, vou fazer de tudo um pouco, mas vou fazer tudo bem aproveitado, né? Digamos assim. Irado, justo. E aí, agora que tá dando uma horinha já, só pra gente encerrar de fato, você falou também lá atrás que o que te instigava era mais a competição do que de fato surfar. É claro que você falou que hoje em dia isso já mudou um pouco, que você tem o, é claro, o prazer de surfar. E Mudou um pouco, mas não mudou muito. então tá, então vai melhorar ainda mais o meu gancho. Se mudou um pouco, mas não mudou muito, quer dizer que você ainda tem muito mais tesão ali, muito mais prazer pela competição do que, digamos, pelo free surf. Mas e quando a gente fala, sei lá, de surf trip, por exemplo, você citou a Indonésia lá no começo do papo também, que você ainda não foi. Você tem ido para o Havaí, mesmo que não para competir, mas para desenvolver seu surf, porque o Havaí é É, importante. Tem lugares. Como é que você faz para usar? Porque assim, você precisa, imagino, que você pense que você precisa evoluir em algum tipo de onda, que de repente não tem no Brasil, sim. que você precisa sair de É. Floripa, É por mas isso que você eu vou pro também. Hawaii. É. Então. O Mas, Hawaii por tem exemplo, todos os surf tipos de trips, onda. Indonésia, você tem vontade de ir, Eu mesmo não tenho, sendo para só que. competir. É. É que o Hawaii encaixa muito bem, porque é uma época que não tem competição Justo. e não tem onda no Brasil. Então você é, tipo, meio que obrigado a ir pra lá, né? E a Indonésia é o contrário. É durante todas as competições. Tem que E fazer um querendo ou não tem sacrifício onda ali, no vai ter que Brasil, esticar. né? Porque é É, inverno, tem onda no Brasil, só que é frio. Então, o Hawaii une o útil ao agradável e a Indonésia não, né? Mas esse ano eu quase fui agora, tipo, esse tempo que eu tô aqui, eu quase fui pra lá que daí eu já emendava com Balito. Só que ia ficar muito puxado pra mim. justo. Porque eu não ia ter o meu tempo em casa que eu tô tendo agora. E eu ia, tipo, tá lá, tá, ia tá surfando, ia tá overdose de surf. Mas tem que tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes não é só isso que você precisa, né? É aquilo que você falou do É, balanço, você acabou de falar, né? De saber exatamente, balancear. exatamente. Porque imagina, eu vim de 2 meses direto de competição. Eu ia emendar numa surf trip, ia ficar lá internado na Indonésia, daí ia emendar com mais 2 meses de competição. Então ia ser É, 5 meses sem, tipo, ficar em casa. É loucura fazer isso. E ainda mais pra mim que sou nova, né? Lógico que tu chega em uma idade da vida que você como atleta sabe que ficar em casa não é mais tipo, o que você precisa, mas eu sim. com 18 anos eu sei que eu preciso ficar em casa. Eu tenho uma irmã mais nova, então eu ia ficar 5 meses longe dela, é bastante coisa, né? E meus pais também, eu não viajo com os dois, eu viajo cada hora com um. Tem eventos que vai os dois, né? Mas mais no Brasil. Então ia ser puxado, Para assim. essas E até etapas, pra eles, né? eu ia falar, para Porque, essas tipo, etapas do se. Challenger. Desculpa, pode Pode continuar, falar, pode pode falar. falar. Não, não, pode continuar, depois eu pergunto isso. Até pra eles, porque, tipo, se eu cada hora viajo com o pai e com a mãe, no caso, eles não ficam juntos, né? Eu Tem essa fico com os também. dois cada hora uma hora, mas eles não ficam juntos. E se eu, tipo, eu fui pra Saquarema, minha mãe ficou 3 dias lá porque era meu aniversário. Depois ela voltou porque era aniversário da minha irmã. Mas depois eu fui pra Austrália com meu pai. Depois troquei de pais, fui Maceió e Porto de Galinhas com a minha mãe. E eles não ficaram juntos. E daí eu iria voltar, ia pra Indonésia com meu pai, ia pra Bali com meu pai. E daí eles não ficaram juntos. E daí ia pra prainha com meu pai, eles não ficaram juntos. Depois ia pra Espírito Total. Santo com a minha mãe, eles não ficaram juntos.
Então, Então é bom ter esse é tempo em casa não só para você, mas também para eles. Faz total para sentido isso que você eles tá e falando. querendo ou não eu sou muito família, né? E eu devo tudo que eu tenho e que eu já conquistei a eles, porque eu não seria ninguém sem o suporte todo que eu tenho. Minha mãe é fisioterapeuta, então ela entende bastante do corpo e tudo, né? E eu tenho bastante consciência corporal, porque eu vejo ela como fisioterapeuta desde sempre. Uhum. E meu pai se formou em educação física por minha causa, e ele é formado em administração também. E isso faz muita diferença, por incrível que pareça, na minha vida, tipo de contratos e essas coisas com as marcas de patrocínio, porque ele entende disso, ele já trabalhou nesse Total. meio. Então, é muito louco pensar isso, né? Tipo, todo mundo se ajuda aqui em casa. Não, irado demais. E acho que não tem como a gente terminar de melhor maneira esse nosso papo. Laura, só te agradecer, muito obrigado pelo seu Eu que tempo, que agradeço. não sobra tempo, como a gente já conversou com a galera que chegou até aqui e ouviu, É, não sobra tempo mesmo assim, tirou essa uma horinha aqui para conversar comigo. Só te agradecer, pô, a gente nunca tinha se falado antes, então adorei te conhecer, pô, puta papo bacana, igualmente. história legal. E Valeu. vamos seguir na torcida aqui para você. Tem Balito, tem a próxima etapa do Dream Sim. Tour. Seguimos acompanhando. Quem sabe aí a gente não faz mais um no final do ano, É, classificada para quem o sabe não CT, de faz uma repente. dobradinha também, né? Imagina. Que eu tô liderando os dois rankings, né? Ranking sul-americano do QS e do Aí, brasileiro. já Vamos ver se não pensou? sai uma dobradinha. Mas só te agradecer. Obrigado, viu, Laura? Obrigada. Até mais. E para quem chegou até aqui, só pedir para a galera se inscrever no canal, compartilhar, passar a palavra para a gente continuar Deixa o produzindo like. aqui. Deixa o like. Eu já sou de uma geração. A Laura sabe mais do que eu. Já sou de uma geração um pouco mais velha. Mas é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve. E semana que vem a gente está de volta com mais um papo. Valeu!